Cansado de não ser levado a sério? Descubra 7 atitudes estoicas que vão te transformar em uma pessoa respeitada instantaneamente, sem precisar de máscaras ou jogos. Sua autoridade interna começa aqui. Em um mundo onde a busca por validação externa é constante, o verdadeiro respeito se tornou um bem escasso. Não se trata de impor sua vontade ou de agradar a todos, mas de cultivar uma presença que naturalmente inspira admiração e consideração. A filosofia estoica, com sua ênfase no autodomínio e na virtude, oferece um caminho poderoso para construir essa autoridade interna. Não é sobre o que você diz que é, mas sobre quem você realmente se torna. Prepare-se para desvendar 7 atitudes estoicas que, quando praticadas consistentemente, farão com que você seja respeitado instantaneamente por qualquer pessoa, sem precisar de artifícios ou máscaras. Estas são as chaves para uma presença inabalável e uma influência genuína. 1. Cultive o autocontrole e a serenidade inabalável. O respeito genuíno nasce da capacidade de manter a calma e a compostura, mesmo diante das maiores provocações ou adversidades. Um estoico entende que as emoções são reações a julgamentos internos e não fatos objetivos sobre o mundo. Portanto, a primeira atitude para ser respeitado é dominar suas próprias reações emocionais. Quando todos ao seu redor perdem a cabeça, o indivíduo que mantém a serenidade demonstra uma força interior que transcende as circunstâncias. Isso não significa suprimir sentimentos, mas sim observá-los, questionar os julgamentos que os geram e escolher uma resposta racional, em vez de reagir impulsivamente. A pessoa que não se deixa levar pela raiva, pelo medo ou pela frustração, mas que responde com clareza e propósito, projeta uma imagem de solidez e confiabilidade. Essa capacidade de permanecer imperturbável diante do caos é uma manifestação da virtude da temperança e da sabedoria, e é uma das qualidades mais admiradas em qualquer contexto social ou profissional. O autocontrole estoico não é passividade, mas uma demonstração ativa de poder sobre si mesmo, que naturalmente comanda o respeito dos outros. É a prova de que você é o mestre de sua própria mente e não um escravo de suas paixões, o que é um atributo universalmente valorizado e que inspira confiança e admiração em qualquer interação. Por exemplo, imagine uma situação de crise no trabalho onde todos estão em pânico, gritando e apontando dedos. A pessoa que, em meio a esse turbilhão, permanece com a voz calma, os olhos focados e a mente clara, é a que se destaca. Ela não se junta ao coro do desespero, mas analisa os fatos, propõe um plano de ação e age com determinação. Essa postura não só resolve o problema de forma mais eficaz, mas também inspira uma profunda admiração. As pessoas veem nela uma rocha em meio à tempestade, alguém em quem podem confiar quando tudo parece desmoronar. Essa serenidade não é frieza ou indiferença, mas uma demonstração de força interior. Uma mente treinada para não ser arrastada pelas marés emocionais. É a capacidade de ser uma âncora em meio à tempestade. E essa estabilidade é um ímã para o respeito. A prática diária da prosóche, a atenção plena aos próprios pensamentos e julgamentos, é fundamental para desenvolver esse autocontrole. Ao se tornar consciente de como seus pensamentos influenciam suas emoções, você ganha o poder de intervir e escolher uma resposta mais virtuosa. Isso não apenas melhora sua imagem externa, mas também fortalece sua paz interior, tornando-o uma pessoa mais equilibrada e confiante, qualidades que são a base de qualquer respeito duradouro. A pessoa que domina suas emoções não é dominada por ninguém, e essa liberdade interna é a essência do respeito estoico. Além disso, a serenidade em momentos de pressão permite uma tomada de decisão mais eficaz. Quando a mente está nublada pela emoção, a capacidade de raciocínio lógico diminui. O estoico, ao manter a calma, consegue avaliar as opções com clareza, antecipar consequências e agir de forma estratégica. Essa habilidade é crucial em liderança e em qualquer papel que exija responsabilidade. O respeito, nesse caso, não é apenas pela compostura, mas pela competência que dela deriva. É a demonstração de que você é capaz de pensar sob fogo, de que sua mente é uma ferramenta afiada e confiável, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Essa é uma das qualidades mais raras,
e, portanto, mais valorizadas em qualquer indivíduo, seja em um contexto pessoal, profissional ou social. A capacidade de ser um porto seguro em meio à turbulência é o que realmente diferencia um indivíduo comum de alguém que inspira uma admiração profunda e duradoura. A resiliência emocional, forjada pelo autocontrole, permite que você não apenas sobreviva, mas prospere em ambientes de alta pressão, transformando desafios em oportunidades de crescimento e demonstrando uma força de caráter que é inegavelmente respeitável. Essa é a base para uma liderança eficaz e para uma influência positiva duradoura. A verdadeira maestria sobre si mesmo se revela na capacidade de manter a integridade e a clareza mental quando o mundo ao redor parece desabar. E essa maestria é a fonte mais pura de respeito. 2. Demonstre integridade e coerência absoluta em suas ações. O respeito é construído sobre a confiança, e a confiança é forjada pela integridade. A segunda atitude estoica para ser respeitado é viver de acordo com seus valores e princípios, de forma consistente e inabalável. Isso significa que suas palavras e suas ações devem estar sempre alinhadas. Um estoico não diz uma coisa e faz outra. Ele age com honestidade, justiça e transparência, mesmo quando ninguém está olhando ou quando seria mais fácil ceder à conveniência. A coerência entre o que você prega e o que você pratica é a base da autoridade moral. Quando as pessoas percebem que você é uma pessoa de palavra, que seus princípios são firmes e que você não se dobra a pressões externas ou a interesses mesquinhos, elas naturalmente o respeitam. Essa integridade não é uma fachada, mas uma manifestação da virtude da justiça e da coragem. É a prova de que você tem um caráter sólido e que pode ser confiável. Em um mundo onde a hipocrisia e a inconstância são comuns, a pessoa íntegra se destaca e inspira respeito profundo. O respeito não é dado a quem busca agradar a todos, mas a quem se mantém fiel a si mesmo e aos seus valores mais elevados, agindo com uma honestidade que é inegável e uma retidão que é admirável. Por exemplo, se você defende a pontualidade como um valor, seja sempre pontual, chegando antes do horário combinado para reuniões e compromissos, mesmo que isso signifique sair mais cedo ou recusar um convite de última hora. Se você valoriza a honestidade, seja transparente em suas comunicações, admitindo erros e fornecendo informações completas, mesmo que a verdade seja desconfortável ou possa gerar alguma desvantagem momentânea. Essa consistência cria uma reputação de confiabilidade e previsibilidade positiva. As pessoas sabem o que esperar de você e confiam em sua palavra, o que é um pilar fundamental para qualquer relacionamento respeitoso, seja pessoal ou profissional. A integridade estoica é a prática de viver de acordo com o Logos, a razão universal, e com a sua própria razão interna, garantindo que suas ações sejam sempre um reflexo autêntico de quem você é e do que você acredita. Essa autenticidade é um poderoso gerador de respeito, pois as pessoas admiram quem tem a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, independentemente das pressões externas. A pessoa íntegra não tem nada a esconder, e essa transparência é uma fonte inesgotável de respeito, pois ela demonstra uma força moral que poucos possuem. Além disso, a integridade se manifesta na forma como você lida com promessas e compromissos. Cumprir o que promete, mesmo que as circunstâncias mudem e tornem a tarefa mais difícil, é um sinal de grande caráter. As pessoas observam se você é alguém que honra sua palavra, não apenas quando é conveniente, mas sempre. Essa reputação de confiabilidade é um ativo inestimável. Ela constrói pontes de confiança e abre portas para oportunidades que jamais seriam acessadas por aqueles cuja integridade é questionável. O respeito, nesse contexto, é uma consequência natural de uma vida vivida com princípios inegociáveis, onde a verdade e a justiça são os guias supremos de todas as ações. É a demonstração de que você é um indivíduo de substância, cujas ações são tão sólidas quanto suas palavras, e essa solidez é a base de qualquer respeito duradouro. A integridade também implica em assumir a responsabilidade por seus erros, sem buscar desculpas ou culpar os outros.
Essa humildade e honestidade em reconhecer falhas e a disposição em corrigi-las são qualidades que elevam o respeito, pois mostram maturidade e um compromisso genuíno com a melhoria contínua. É a demonstração de que você é um indivíduo que valoriza a verdade e a justiça acima do próprio ego, e essa postura é um poderoso ímã para o respeito. A coerência entre o que se prega e o que se pratica é a pedra angular da credibilidade, e a credibilidade é a base sobre a qual o respeito é construído. Ser uma pessoa de princípios inabaláveis, que age com retidão em todas as circunstâncias, é a forma mais eficaz de inspirar respeito duradouro. 3. Foque exclusivamente no que está sob seu controle. A terceira atitude estoica que gera respeito instantâneo é a sabedoria de focar sua energia e atenção apenas no que está sob seu controle. A dicotomia do controle, ensinada por Epicteto, é uma ferramenta poderosa para isso. As pessoas respeitam quem é eficaz e não se perdem em lamentações ou preocupações com o incontrolável. Quando você demonstra a capacidade de direcionar seus esforços para suas ações, suas escolhas e suas atitudes, em vez de se frustrar com o clima, a economia, a opinião alheia ou o comportamento dos outros, você projeta uma imagem de maturidade e pragmatismo. Essa atitude mostra que você é uma pessoa que age, que resolve, que não se vitimiza. Em vez de reclamar de um problema, o estoico pergunta: o que eu posso fazer a respeito? Essa postura proativa e focada é extremamente respeitada, pois indica uma mente que não se deixa abater por aquilo que não pode mudar, mas que busca ativamente influenciar o que pode. É a virtude da sabedoria em ação, manifestada na capacidade de discernir e agir com eficácia. O respeito vem de ser alguém que não se deixa arrastar pelas circunstâncias, mas que as enfrenta com uma mente clara e uma vontade direcionada. Essa atitude te liberta da ansiedade e te torna uma fonte de estabilidade e solução, qualidades que são universalmente valorizadas e que naturalmente atraem o respeito dos outros, pois você se torna um exemplo de resiliência e de ação estratégica em um mundo muitas vezes caótico. Por exemplo, se você está em um projeto de equipe e um colega não entrega sua parte, em vez de reclamar, culpar ou se desesperar, o estoico foca no que pode controlar, como ele pode ajudar a resolver a situação, como pode ajustar sua própria parte do trabalho para compensar, ou como pode comunicar o problema de forma construtiva e proativa ao líder. Essa atitude de assumir a responsabilidade e buscar soluções, em vez de se fixar no problema ou na culpa alheia, é profundamente respeitada. Ela demonstra proatividade, maturidade e uma mentalidade de crescimento, qualidades que são altamente valorizadas em qualquer ambiente, seja ele profissional, familiar ou social. Ao praticar a dicotomia do controle, você se torna uma pessoa que não apenas fala sobre resolver problemas, mas que realmente os resolve, e essa capacidade de execução é um dos maiores geradores de respeito. As pessoas naturalmente gravitam em torno de quem oferece soluções e estabilidade, e não de quem apenas se queixa. É a manifestação da sabedoria prática que transforma a impotência em poder e a frustração em foco, ganhando o respeito de todos ao seu redor. Além disso, essa atitude de focar no controlável evita o desperdício de energia mental em preocupações inúteis. A pessoa que se preocupa excessivamente com o que não pode mudar é vista como ansiosa e ineficaz. Em contraste, o estoico que direciona sua energia para a ação construtiva é percebido como alguém com propósito e determinação. Essa clareza de propósito é um dos pilares do respeito, pois as pessoas admiram quem sabe o que quer e age para conseguir, sem se desviar por distrações ou lamentações. É a demonstração de uma mente disciplinada que sabe onde investir seus recursos mais valiosos, tempo e atenção. Essa é a verdadeira liberdade, e ela comanda o respeito. A capacidade de aceitar o que não pode ser mudado e de agir com vigor sobre o que pode é uma marca de sabedoria e força que inspira confiança e admiração. É a prova de que você é um indivíduo que não se deixa paralisar pelas circunstâncias, mas que as utiliza como catalisador para a ação virtuosa, e essa postura é um poderoso gerador de respeito.
Essa mentalidade proativa e focada é um diferencial em qualquer área da vida, pois permite que você se adapte e prospere, independentemente dos desafios externos. O respeito é uma consequência natural de ser alguém que não apenas enfrenta a realidade, mas a molda através de suas ações conscientes e deliberadas. 4. Comunique-se com discurso racional, conciso e sem exageros. A forma como você se comunica é um reflexo direto da sua mente, e a quarta atitude estoica para ser respeitado é a maestria do discurso. Falar com racionalidade, clareza, concisão e sem exageros demonstra uma mente disciplinada e um pensamento organizado. Os estoicos valorizavam a verdade e a precisão, evitando a retórica vazia, a fofoca e as palavras desnecessárias. Quando você fala, suas palavras devem ter peso e propósito. Evite a verborragia, a reclamação constante, a crítica destrutiva ou a busca por atenção através de drama. A pessoa que fala pouco, mas com sabedoria, que expressa suas ideias de forma clara e lógica e que não se perde em divagações, é invariavelmente mais respeitada. Essa atitude reflete a virtude da sabedoria e da temperança. Ela mostra que você valoriza a verdade e a eficácia da comunicação e que não está interessado em impressionar com palavras vazias, mas em transmitir significado. O respeito é conquistado por quem demonstra controle sobre sua língua, por quem pensa antes de falar e por quem contribui com insights valiosos, em vez de apenas ruído. Em um mundo saturado de informações e opiniões superficiais, a voz da razão e da clareza se destaca e é ouvida com atenção. Essa atitude te posiciona como alguém ponderado e inteligente, cujas palavras merecem ser consideradas e que não se deixa levar pela impulsividade ou pela necessidade de preencher o silêncio, o que é um sinal claro de autodomínio e de uma mente bem ordenada. Por exemplo, em uma discussão acalorada, seja em um ambiente familiar ou profissional, a pessoa que consegue apresentar seus argumentos de forma calma, lógica e sem ataques pessoais, mesmo sob pressão e com as emoções à flor da pele, é a que ganha a atenção e o respeito dos interlocutores. Ela não se rebaixa ao nível da briga, mas eleva o nível do debate. Essa capacidade de manter a racionalidade no discurso, mesmo quando as emoções estão à flor de pele, é uma demonstração de força mental e de autodisciplina. Ela mostra que você é capaz de pensar criticamente e de se expressar de forma eficaz, sem recorrer a manipulações, a jogos de poder ou a falácias emocionais. A comunicação estoica é sobre a busca pela verdade e pela compreensão mútua, e essa honestidade intelectual é um poderoso gerador de respeito, pois as pessoas admiram quem tem a coragem de ser claro e direto, sem rodeios ou subterfúgios. A pessoa que fala com sabedoria e concisão não precisa gritar para ser ouvida. Suas palavras carregam o peso da razão e da verdade, e isso é o que realmente comanda o respeito. Além disso, a comunicação concisa e sem exageros demonstra respeito pelo tempo do outro. Em um mundo onde a atenção é um recurso escasso, ser direto e ir ao ponto é uma virtude. As pessoas apreciam quem consegue transmitir uma mensagem de forma eficiente, sem rodeios desnecessários. Isso mostra que você valoriza o tempo alheio tanto quanto o seu, e essa consideração é um forte componente do respeito mútuo. A clareza e a objetividade no discurso são marcas de uma mente organizada e focada, qualidades que são universalmente admiradas e que contribuem significativamente para a percepção de autoridade e competência. A capacidade de articular pensamentos complexos de forma simples e direta é um sinal de inteligência superior, e essa habilidade é um dos maiores geradores de respeito, pois demonstra maestria sobre o assunto e sobre a própria mente. A eloquência estoica não é sobre floreios retóricos, mas sobre a força da verdade e da razão, e essa força é inegavelmente respeitável. 5. Haja com virtude e propósito, buscando o bem comum. O respeito mais profundo é reservado para aqueles que agem não apenas em benefício próprio, mas com um senso de propósito maior, buscando o bem comum. A quinta atitude estoica é a prática das virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança.
em todas as suas ações. Um estoico entende que somos seres sociais e que nossa própria florescência está ligada à florescência da comunidade. Agir com justiça significa tratar os outros com equidade e imparcialidade, defendendo os direitos e a dignidade de todos. Agir com coragem significa defender o que é certo, mesmo diante do medo, da oposição ou da impopularidade. Agir com temperança significa moderar seus desejos e impulsos em prol de um bem maior, evitando excessos e vícios. Agir com sabedoria significa discernir o que é bom, verdadeiro e útil, e aplicar esse conhecimento em suas decisões. Quando as pessoas veem que suas ações são guiadas por princípios éticos sólidos, que você se importa com o impacto de suas escolhas nos outros e que você está disposto a fazer sacrifícios pelo bem coletivo, elas naturalmente o respeitam. Essa atitude reflete a filantropia estoica, o amor pela humanidade. Ela mostra que você é uma pessoa de caráter, que não é egoísta ou mesquinho, mas que busca contribuir positivamente para o mundo. O respeito não é dado a quem apenas busca o próprio benefício, mas a quem demonstra uma nobreza de espírito e um compromisso com algo maior que si mesmo. Em um mundo muitas vezes cínico e individualista, a pessoa que age com virtude e propósito se torna um farol de inspiração e um modelo a ser seguido. Essa atitude te posiciona como um líder natural, alguém que pode ser confiável para tomar decisões justas e corajosas, e que inspira os outros a também buscarem a excelência moral em suas próprias vidas, o que é a base para um respeito duradouro e uma influência positiva. Por exemplo, um líder que toma decisões difíceis visando o bem-estar da equipe a longo prazo, mesmo que isso signifique impopularidade no curto prazo, é um líder que inspira respeito. Essa capacidade de agir com integridade e altruísmo, mesmo quando é custoso, é uma demonstração de força moral e de caráter. As pessoas admiram quem tem a coragem de fazer o que é certo, e não apenas o que é fácil ou conveniente. A virtude estoica não é um ideal inatingível, mas uma prática diária de escolhas conscientes que visam o bem maior. E essa busca incessante pela excelência moral é o que realmente comanda o respeito dos outros, pois você se torna um exemplo vivo de como viver uma vida com significado e propósito, elevando o padrão de conduta para todos ao seu redor. Além disso, agir com propósito e virtude significa ter uma visão clara do impacto de suas ações no mundo. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de buscar ativamente o bem. Essa proatividade em contribuir para a melhoria da sociedade, seja através do seu trabalho, do seu voluntariado ou das suas interações diárias, é uma fonte poderosa de respeito. As pessoas admiram quem tem um senso de missão e quem se dedica a causas maiores do que a si mesmo. Essa é a essência da filantropia estoica, um amor pela humanidade que se traduz em ações concretas. Quando você demonstra que sua vida tem um propósito elevado e que você está comprometido em fazer a diferença, você se torna uma figura inspiradora, e essa inspiração é a base de um respeito profundo e duradouro. É a demonstração de que você é um indivíduo que não apenas existe, mas que vive com um significado que transcende o trivial. E essa profundidade de caráter é inegavelmente respeitável. A virtude, para os estoicos, é o único bem verdadeiro, e a busca por ela é o caminho para a felicidade e para o respeito genuíno. Agir virtuosamente é agir em harmonia com a razão e com a natureza, e essa harmonia é percebida pelos outros como uma forma de excelência moral que naturalmente comanda a admiração e a confiança. A pessoa que vive uma vida de virtude e propósito se torna um farol de integridade e um modelo a ser seguido, e essa é a forma mais elevada de respeito que se pode alcançar. 6. Desapegue-se de elogios e críticas. Sua validação vem de dentro. A sexta atitude estoica para ser respeitado é a capacidade de não ser afetado pelas opiniões alheias, sejam elas elogios ou críticas. O respeito verdadeiro não pode ser comprado ou mendigado. Ele é conquistado pela sua própria integridade e autossuficiência. Um estoico entende que a opinião dos outros está fora do seu controle, dicotomia do controle, e, portanto, não deve ser a fonte da sua autoestima ou da sua felicidade. Quando você não se deixa inflar por elogios excessivos,
nem se abater por críticas injustas. Você demonstra uma força interior e uma autoconfiança que são extremamente respeitadas. Isso mostra que sua validação vem de dentro, de seus próprios valores e de sua consciência de ter agido virtuosamente. A pessoa que não busca a aprovação externa, mas que se mantém fiel a si mesma, projeta uma imagem de autenticidade e segurança. Essa atitude reflete a virtude da sabedoria e da coragem. Ela mostra que você não é um camaleão social, mudando de cor para agradar a todos, mas uma rocha firme em seus princípios. O respeito é dado a quem não se importa com o que os outros pensam, mas com o que é certo. Em um mundo obcecado por validação social e pela busca incessante por aprovação, a pessoa desapegada da opinião alheia se destaca como um indivíduo livre e autêntico. Essa atitude te liberta da escravidão à aprovação externa e te capacita a viver com uma integridade inabalável, construindo um respeito que é baseado na sua própria autoridade interna e na sua capacidade de se manter fiel aos seus valores, independentemente do que o mundo exterior possa dizer ou pensar. É a lição que te permite ser verdadeiramente livre e, por isso, profundamente respeitado. Por exemplo, se você recebe um elogio por um trabalho bem feito, o estoico aceita o elogio com gratidão, reconhecendo o esforço, mas não permite que ele defina seu valor ou o torne arrogante. Ele sabe que o valor de sua ação reside na própria ação virtuosa e não na aprovação externa. Da mesma forma, se recebe uma crítica, ele a avalia racionalmente. Se for justa e construtiva, aprende com ela e busca melhorar, sem se deixar abater emocionalmente. Se for injusta, mal intencionada ou irrelevante, a descarta sem se abater, sem permitir que ela perturbe sua paz interior. Essa capacidade de manter a equanimidade diante de elogios e críticas é uma demonstração de maturidade emocional e de autoconfiança. As pessoas respeitam quem não é facilmente manipulado pela opinião alheia, quem tem uma bússola interna forte e quem se mantém fiel a si mesmo, independentemente do que os outros possam dizer. Essa atitude é a base para uma autoestima sólida e para um respeito que é conquistado pela autenticidade e pela força de caráter, pois você se torna uma pessoa que não busca a aprovação, mas que a inspira naturalmente através de sua própria integridade. A verdadeira liberdade, para os estoicos, reside em não ser escravo das opiniões alheias. E essa liberdade é a essência do respeito que você naturalmente atrairá. A indiferença estoica às opiniões externas não é um sinal de arrogância, mas de uma profunda segurança interna. É a compreensão de que sua virtude e seu valor intrínseco não dependem do julgamento alheio, mas da sua própria conformidade com a razão. Essa autossuficiência moral é uma das qualidades mais respeitáveis, pois demonstra uma independência de espírito que é rara e admirável. É a prova de que você é um indivíduo que se governa, e não que é governado pelos caprichos da opinião pública. Essa postura de desapego não significa indiferença, mas sim uma priorização do que é interno e controlável sobre o que é externo e incontrolável. E essa sabedoria é um poderoso gerador de respeito, pois demonstra uma mente que não se deixa abalar pelas flutuações da opinião alheia. 7. Pratique a humildade intelectual e o aprendizado contínuo. A sétima e última atitude estoica para ser respeitado é a humildade intelectual e o compromisso com o aprendizado contínuo. O verdadeiro respeito não é conquistado pela arrogância ou pela pretensão de saber tudo, mas pela abertura à verdade e pela disposição de reconhecer suas próprias limitações. Um estoico entende que a sabedoria é uma jornada, não um destino, e que sempre há algo novo a aprender. Quando você demonstra a capacidade de ouvir atentamente, de considerar diferentes perspectivas, de admitir seus erros e de buscar constantemente a melhoria, você projeta uma imagem de inteligência, maturidade e segurança. Essa atitude mostra que você não tem medo de ser desafiado, que você valoriza o conhecimento e que você está em constante evolução. Em vez de se apegar a dogmas ou a uma falsa sensação de superioridade, o estoico busca a verdade e a sabedoria, onde quer que elas possam ser encontradas. Essa atitude reflete a virtude da sabedoria e da temperança.
Ela mostra que você é uma pessoa que valoriza o crescimento e que não se sente ameaçada pelo conhecimento alheio. O respeito é dado a quem demonstra uma mente aberta, uma curiosidade genuína e uma busca incessante pela verdade. Em um mundo onde muitos se fecham em suas próprias bolhas de conhecimento, a pessoa humilde e sedenta por aprender se destaca e inspira respeito. Essa atitude te posiciona como um pensador profundo e um aprendiz eterno. Alguém que está sempre evoluindo e que pode oferecer insights valiosos, o que é a base para um respeito duradouro e uma influência positiva. É a lição que te permite ser um líder pelo exemplo, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de aprender e de se adaptar, e que a humildade é a porta de entrada para a sabedoria e para o respeito genuíno. Por exemplo, em uma conversa ou debate, em vez de tentar provar que está certo a todo custo, o estoico ouve com a intenção de entender, faz perguntas para aprofundar o conhecimento e está aberto a mudar de ideia se novos fatos ou argumentos válidos surgirem. Essa postura de humildade intelectual não é fraqueza, mas uma demonstração de força e de segurança. As pessoas respeitam quem é capaz de admitir que não sabe tudo, quem está disposto a aprender e quem valoriza a verdade acima do ego. Essa atitude cria um ambiente de diálogo construtivo e de crescimento mútuo, o que é fundamental para construir relacionamentos baseados no respeito e na admiração mútua. A pessoa que está sempre aprendendo é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. E essa busca contínua pela verdade é um dos maiores geradores de respeito, pois ela demonstra uma mente ativa, curiosa e em constante evolução. A humildade intelectual não é submissão, mas a coragem de reconhecer a vastidão do conhecimento e a sua própria posição dentro dele, o que é um sinal de grande sabedoria e que naturalmente comanda o respeito dos outros. É a demonstração de que você é um indivíduo que valoriza a verdade acima de tudo, e essa devoção à verdade é uma das qualidades mais respeitáveis que alguém pode possuir. A curiosidade e a abertura para novas ideias, combinadas com a capacidade de integrar novos conhecimentos à sua própria estrutura de pensamento, são características de uma mente verdadeiramente desenvolvida. Essa busca incessante pela sabedoria, sem a pretensão de já possuí-la por completo, é o que realmente inspira respeito, pois demonstra um compromisso com a excelência intelectual e uma vontade de crescimento contínuo. Essa atitude de constante aprimoramento não apenas te torna mais competente, mas também mais influente, pois as pessoas naturalmente buscam a orientação de quem demonstra um profundo conhecimento e uma genuína sede de aprender. É a prova de que você é um indivíduo que está sempre evoluindo, e essa evolução é um poderoso ímã para o respeito. Em conclusão, o respeito verdadeiro não é algo que se exige, mas algo que se conquista através do caráter e da conduta. As 7 atitudes estoicas que você acabou de desvendar: cultivar o autocontrole, demonstrar integridade, focar no que é controlável, comunicar-se com racionalidade, agir com virtude, desapegar-se de elogios e críticas e praticar a humildade intelectual, são pilares para construir uma presença inabalável. Ao internalizar e aplicar esses princípios, você não apenas transformará a forma como os outros o veem, mas, mais importante, a forma como você se vê. Você se tornará uma pessoa de substância, de princípios e de força interior, alguém que naturalmente inspira admiração e consideração. Comece hoje a jornada para se tornar a pessoa que você respeita, e o respeito dos outros virá como uma consequência natural. Sua autoridade interna e sua influência genuína esperam por você. O autocontrole, nesse sentido, é a manifestação de uma liberdade interna que poucos possuem. Não é a ausência de emoções, mas a capacidade de não ser escravo delas. Quando você demonstra essa maestria sobre si mesmo, as pessoas percebem uma força que transcende o físico e o material. Elas veem alguém que não é facilmente manipulado por circunstâncias externas ou por provocações alheias. Essa estabilidade emocional se traduz em uma presença calma e confiante, que naturalmente atrai o respeito. Em um mundo onde a impulsividade e a reatividade são a norma, o estoico que age com deliberação e serenidade se destaca como um farol de racionalidade. Essa é a base para uma liderança eficaz,
para a resolução de conflitos e para a construção de relacionamentos sólidos, onde a confiança é mútua e o respeito é incondicional. A capacidade de manter a cabeça fria quando todos ao redor perdem a sua é uma virtude rara e extremamente valorizada, que inspira admiração e obediência voluntária. É a prova de que você é o capitão de sua própria alma, e essa soberania pessoal é a essência do respeito duradouro. A integridade, por sua vez, é o alicerce da credibilidade. Em um cenário onde a desconfiança é generalizada, ser uma pessoa de palavra, cujas ações espelham suas convicções, é um diferencial poderoso. O respeito não é dado a quem tem a maior fortuna ou o maior poder, mas a quem possui um caráter inabalável. Quando você age com honestidade e justiça, mesmo quando ninguém está observando, você constrói uma reputação de confiabilidade que precede sua chegada. As pessoas sabem que podem contar com você, que sua palavra é um contrato e que seus princípios são inegociáveis. Essa coerência entre o ser e o fazer é a base de qualquer relacionamento saudável, seja ele pessoal ou profissional. É a demonstração de que você tem uma bússola moral interna que o guia, independentemente das pressões externas ou das tentações. Essa força de caráter é um ímã para o respeito, pois as pessoas admiram quem tem a coragem de ser autêntico e de viver de acordo com seus valores mais elevados. A integridade não é uma qualidade que se pode fingir por muito tempo. Ela é revelada nas pequenas escolhas diárias e na forma como você lida com os desafios. E é essa autenticidade que, no final das contas, comanda o respeito mais profundo e duradouro. O foco no controlável é a chave para a eficácia e a paz de espírito. Em vez de se lamentar sobre o que não pode ser mudado, o estoico direciona sua energia para o que está ao seu alcance. Essa postura proativa e pragmática é extremamente respeitada, pois demonstra uma mente que busca soluções e não problemas. As pessoas admiram quem não se vitimiza, mas que assume a responsabilidade por suas ações e reações. Quando você se concentra em suas escolhas, suas atitudes e seus esforços, você se torna uma força motriz, capaz de influenciar positivamente seu ambiente e as pessoas ao seu redor. Essa capacidade de discernir entre o que é controlável e o que não é, e de agir com sabedoria sobre o primeiro, é uma manifestação da virtude da sabedoria prática. Ela te liberta da ansiedade e da frustração, transformando-o em uma fonte de estabilidade e de soluções. Em um mundo repleto de incertezas, ser alguém que age com propósito e eficácia, sem se deixar abater pelo incontrolável, é uma qualidade rara e altamente valorizada, que naturalmente atrai o respeito. É a prova de que você é um agente de mudança e não uma vítima das circunstâncias. E essa agência é a essência do respeito que você inspira. A comunicação racional e concisa é um reflexo de uma mente organizada e disciplinada. Em um cenário onde a verborragia e a superficialidade são comuns, a pessoa que fala com clareza, lógica e sem exageros se destaca. O respeito não é dado a quem fala mais alto ou a quem usa as palavras mais complexas, mas a quem transmite significado com precisão e propósito. Quando você se expressa de forma ponderada, pensando antes de falar e escolhendo as palavras com sabedoria, você demonstra um controle sobre sua língua que é admirável. Essa atitude reflete a virtude da sabedoria e da temperança, mostrando que você valoriza a verdade e a eficácia da comunicação. As pessoas respeitam quem não se perde em divagações, mas que vai direto ao ponto, contribuindo com insights valiosos em vez de apenas ruído. Em discussões, a capacidade de manter a calma e apresentar argumentos lógicos, sem ataques pessoais, eleva o nível do debate e ganha a atenção e o respeito dos interlocutores. Essa maestria do discurso é um sinal de inteligência e autodisciplina, que naturalmente comanda o respeito. É a prova de que você é um comunicador eficaz, e essa eficácia é a base para qualquer influência duradoura. Agir com virtude e propósito, buscando o bem comum, é a manifestação mais elevada do caráter. O respeito mais profundo é reservado para aqueles que transcendem o egoísmo e agem com um senso de responsabilidade para com a comunidade. Quando você pratica as virtudes cardeais, sabedoria, coragem,
justiça e temperança. Em todas as suas ações, você se torna um modelo a ser seguido. As pessoas veem que suas escolhas são guiadas por princípios éticos sólidos, que você se importa com o impacto de suas ações nos outros e que está disposto a fazer sacrifícios pelo bem coletivo. Essa atitude reflete a filantropia estoica, o amor pela humanidade, e te posiciona como um líder natural. Em um mundo muitas vezes cínico e individualista, a pessoa que age com virtude e propósito se destaca como um farol de inspiração. Essa é a base para um respeito duradouro e uma influência positiva, pois você se torna alguém que não apenas existe, mas que vive com um significado que transcende o trivial. E essa profundidade de caráter é inegavelmente respeitável. É a prova de que você é um indivíduo que contribui para o florescimento de todos. E essa contribuição é a essência do respeito que você inspira. O desapego de elogios e críticas é a marca de uma mente livre e autossuficiente. Em um mundo obcecado por validação externa, a capacidade de não ser afetado pelas opiniões alheias é uma demonstração de força interior e autoconfiança. O respeito verdadeiro não pode ser comprado ou mendigado. Ele é conquistado pela sua própria integridade e pela sua consciência de ter agido virtuosamente. Quando você não se deixa inflar por elogios excessivos nem se abater por críticas injustas, você projeta uma imagem de autenticidade e segurança. Essa atitude reflete a virtude da sabedoria e da coragem, mostrando que sua validação vem de dentro. As pessoas respeitam quem não é um camaleão social, mas uma rocha firme em seus princípios. Essa liberdade da escravidão à aprovação externa te capacita a viver com uma integridade inabalável, construindo um respeito baseado na sua própria autoridade interna. É a prova de que você é o mestre de sua própria autoestima, e essa soberania pessoal é a essência do respeito que você naturalmente atrairá. A indiferença estoica às opiniões externas não é um sinal de arrogância, mas de uma profunda segurança interna, que é inegavelmente respeitável. A humildade intelectual e o aprendizado contínuo são as chaves para a sabedoria e o crescimento. O respeito verdadeiro não é conquistado pela arrogância ou pela pretensão de saber tudo, mas pela abertura à verdade e pela disposição de reconhecer suas próprias limitações. Quando você demonstra a capacidade de ouvir atentamente, de considerar diferentes perspectivas, de admitir seus erros e de buscar constantemente a melhoria, você projeta uma imagem de inteligência, maturidade e segurança. Essa atitude mostra que você não tem medo de ser desafiado, que valoriza o conhecimento e que está em constante evolução. Em vez de se apegar a dogmas, o estoico busca a verdade e a sabedoria, onde quer que elas possam ser encontradas. Essa atitude reflete a virtude da sabedoria e da temperança, e te posiciona como um pensador profundo e um aprendiz eterno. As pessoas respeitam quem demonstra uma mente aberta, uma curiosidade genuína e uma busca incessante pela verdade. Essa é a base para um respeito duradouro e uma influência positiva, pois você se torna um líder pelo exemplo, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de aprender e de se adaptar. É a prova de que você é um indivíduo que valoriza a verdade acima de tudo. E essa devoção à verdade é uma das qualidades mais respeitáveis que alguém pode possuir. A curiosidade e a abertura para novas ideias, combinadas com a capacidade de integrar novos conhecimentos à sua própria estrutura de pensamento, são características de uma mente verdadeiramente desenvolvida. Essa busca incessante pela sabedoria, sem a pretensão de já possuí-la por completo, é o que realmente inspira respeito, pois demonstra um compromisso com a excelência intelectual e uma vontade de crescimento contínuo. Essa atitude de constante aprimoramento não apenas te torna mais competente, mas também mais influente, pois as pessoas naturalmente buscam a orientação de quem demonstra um profundo conhecimento e uma genuína sede de aprender. É a prova de que você é um indivíduo que está sempre evoluindo, e essa evolução é um poderoso ímã para o respeito. A humildade intelectual é a porta de entrada para a verdadeira sabedoria, e essa sabedoria é a fonte mais pura de respeito que se pode alcançar.